Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de educação física, onde essa semana trataremos um conteúdo novo, tá? A gente vai abordar e vai discutir um pouco a unidade temática Brincadeiras e Jogos. E o nosso objeto de conhecimento, ou seja, nosso conteúdo específico, será Jogos Populares. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos conceituar o que são jogos, para então depois entender como foi que se deu esse processo, tá? Os motivos pelo qual a gente conhece hoje de jogos, tá? Então, primeiro, esse autor aqui, tá? Esse coletivo de autores, que é um livro, tá? Da área da educação física, ele define o jogo como invenção do homem, ou seja, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Então, de uma maneira geral, ele fala que o jogo, certo? Ele nos permite modificar, ou seja, através do mundo da imaginação, da criatividade, do lúdico, a nossa realidade e o nosso presente, certo? Então, historicidade das brincadeiras dos jogos populares. Então, um pouco de como se deu esse processo histórico. Então, acerca dessa historicidade, ou seja, historicidade e, ou seja, o surgimento dos jogos, sua origem não pode ser identificada e datada, ou seja, não tem um período certo datado para esse surgimento. Por quê? Porque os jogos e brincadeiras, eles sempre estiveram presentes em diversas sociedades de épocas bem distintas, nas quais, através de suas dinâmicas sociais e históricas, deixaram marcas, ou seja, rastros históricos em seus praticantes, tá? Kishimoto, esse autor, considera isso. E a busca por entender ou saber quando surgiu, como suas causas ou motivações, podem ter razões e origem muito diversificadas, ou seja, não se sabe ao certo onde surgiu ou por que surgiu. Alguns jogos populares, sim, têm sua identificação, o seu significado, mas outros foram surgindo a partir de um movimento, enfim, não tem uma data ou um ano específico, tá, pessoal? Outros autores também definiram essa questão da historicidade das brincadeiras. Para o Izinga 2000, ele fala que o jogo é tão antigo quanto a civilização e o puro e simples ato de jogar constituem uma das principais bases dessa civilização. Ele também fala que o jogo é mais antigo do que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana. Em linhas gerais, em umas palavras mais comuns, esse autor quer dizer o quê? Que o jogo ele está inteiramente ligado com a nossa cultura, com a nossa história humana, certo? Outro autor também define que a origem dos jogos, como eu falei, está estreitamente ligada à cultura dos povos ou a fatores históricos que propiciaram seu aparecimento. Então, como eu falei, não tem uma data específica ou um ano específico, nenhuma data. Porém, isso não tira a identidade dos jogos, certo? Como os autores afirmaram, eles estão presentes na nossa cultura e fizeram parte de diversos povos, de diversos fatos históricos. Então, eles são extremamente importantes para a sociedade, tá bom, pessoal? Em relação às características dos jogos, eu pontuei algumas aqui para a gente entender melhor. Primeiro, os jogos, uma das características deles é que eles não são desconhecidos para as crianças, ou seja, o jogo ou o brinquedo, a brincadeira, eles fazem parte dessa cultura infantil, certo? Do convívio social da criança. Então, a criança, desde muito pequena, ela consegue, no seu mundo lúdico, no seu mundo imaginário, já realizar o brincar, interagir com o brinquedo, com o ambiente, tá? O espaço que ela vive.
Outra característica dos jogos, eles não precisam, não exigem espaço ou material sofisticado. Dá para adaptar o jogo a qualquer ambiente, com ou sem material, independente da quantidade de pessoas. Então, ele é muito flexível quanto a isso. Outro fato também é a questão das regras, tá? As regras, elas podem ser variadas, elas podem ser modificadas, tá bom? Tem regras que, se a gente quiser, a gente pode tirar, acrescentar, jogos podem acrescentar ou tirar regras, vai depender da quantidade de pessoas, da região que está sendo vivenciada aquele jogo, tá? Outra coisa, não exige idade específica para a participação. Criança, jovem, adulto, todo mundo pode, até mesmo idoso. Os jogos populares não têm uma faixa etária específica, dependendo do contexto que está sendo vivenciado, claro, tá? Mas não tem. Bem, pessoal, outra característica eles são conhecidos, né, por serem aplicados pelo método global, ou seja, a gente consegue vivenciar os jogos como um todo, certo? E outra coisa também, eles são prazerosos e divertidos aos participantes. Eles trazem como benefícios é, a, a socialização, a interação e também a diversão, não é isso? Então, Dari 2003 afirma isso. Sobre os objetivos dos jogos populares, eles são de relevância para o desenvolvimento do ser humano. É primordial esse objetivo deles, principalmente na infância, certo? Os jogos populares, eles têm uma contribuição muito significativa na infância, porque, como eu falei anteriormente, as brincadeiras e os jogos permitem que as crianças elas tenham uma leitura, elas comecem a entender o que passa no seu redor e conseguem aprender muito com essa interação com outras crianças, com os brinquedos, certo? Com os espaços que ela vivencia esses jogos. Outra coisa, eles atuam de maneira de representação do real através da situação imaginária. Então a criança ela usa muito a imaginação quando ela está vivenciando algum tipo de jogo, certo? Brincando com a fantasia, ela constrói a criança uma ponte no tempo. Então ela revive o passado, experimenta o presente e projeta o futuro, transitando entre o mundo inconsciente e a realidade e complementando-as. Então é basicamente isso. A criança ela consegue ter um aproveitamento melhor vivenciando os jogos, não que os jovens e os adultos não. Porém, a aprendizagem será bem maior, a contribuição maior na infância, certo, gente? Sobre os tipos de jogos, eu trouxe algumas imagens, tá, para a gente já identificar, mas a gente vai aprofundar na próxima aula sobre os tipos de jogos, como são os jogos na nossa realidade atual, tá? Então, eu trouxe aqui a imagem do jogo popular de peão, bola de gude, ciranda, pula-corda, peteca. Então, são alguns jogos muito conhecidos da nossa cultura popular, certo? Que são vivenciados pelas crianças, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham um bom aproveitamento da aula. E é isso, pessoal. Forte abraço, tá bom?